neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou com fidelidade. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Fez um sacrifício infinito, num valor imenso, inaudito, dando-nos, ó Filho, seu bendito. Calculai o amor de Deus.
Filhos amados, coisa boa é nós associarmos as Escrituras à história. A história, as Escrituras, e isto com a revelação do Espírito Santo. É muito fácil associar as Escrituras com a história e a interpretação. Mas eu estou dizendo Escrituras, história e revelação. A história e a Escritura oferecem dois laudos, dependendo de nós. Um laudo é a interpretação humana que forma os credos, os dogmas. Do outro lado, ela oferece a revelação. Então, o necessário é termos, em primeiro lugar, as Escrituras, a Palavra de Deus, a história e a revelação do que está escrito e dos acontecimentos, isto é, o cumprimento do que está escrito. O cumprimento das Escrituras é que forma a história. Mas como sempre, o homem natural não passa de um simples intérprete natural, e ele nunca percebe o que Deus faz no presente, mas sempre no passado e no futuro. Então, urge que tenhamos a revelação, que acima de tudo sejamos espirituais, tenhamos o Espírito Santo. Por exemplo, nas Escrituras, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordem expressa de Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 28, versículo 19, é obedecido pelos apóstolos, em Atos 2, 38, e demais referências como Atos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Então, Mateus 28, 19, é obedecido pelos apóstolos. De que maneira? Usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este nome, conforme nós temos escrito na carta aos Hebreus, é manifestado pelo próprio Jesus Cristo. Ele manifesta o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto é profundo. Notemos, aos Hebreus capítulo 2, versículo 12, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Em São João capítulo 17, o último versículo, Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome. No versículo 6 do mesmo capítulo de São João 17, ele diz: manifestei o teu nome aos homens. Portanto, os apóstolos não erraram. Alguém pergunta: a quem devemos obedecer? Aos apóstolos ou a Jesus Cristo? Em Mateus capítulo 28, 19. Eu pergunto como resposta: será que São Mateus, então, concordou com a desobediência de Pedro? Porque eles perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Mateus concordou com a resposta de Pedro. Porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deveria ser usado. E a igreja tem que estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a revelação.
A igreja que está edificada sobre a revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. As Escrituras mostram assim. E a história? A história não pode falhar. A história mostra a perversão da verdade e mostra também o cumprimento da verdade. A perversão desta verdade do batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a história conta que foi no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. E a mesma história tem um documento publicado na revista Time, exemplar de 5 de dezembro de 1965. Buscar a revista Time, 5 de dezembro de 1965. Você vai encontrar ali a publicação naquela revista Time, que existe um documento em Roma que relata o seguinte. Esse documento é no ano 100 AD, que o diácono levantou sua mão e Públio Décius entrou pela porta do batistério. Em pé, com água pela cintura, se encontrava Marcos Vasca. Eles estavam rindo enquanto Públio descia para dentro d'água, postando-se ao seu lado. A pergunta foi essa: credes? Credo, respondeu Públio. Eu creio que minha salvação vem de Jesus o Cristo, que foi crucificado sob Pilatos. Com ele eu possa ter a vida eterna. Foi a confissão daquele que estava sendo batizado. Diz o relato, o documento que existe em Roma. Eu estou lendo isto. Então ele sentiu braços fortes, suportando-o, enquanto se deixava cair para trás dentro do batistério, e ouvia a voz de Marcos, voz em seus ouvidos: eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Enquanto a água fria se fechava sobre ele. Existe esse documento em Roma, e esse documento foi publicado na revista Time, exemplar de 5 de dezembro de 1965. Esse batismo foi realizado 100 anos depois de Cristo. Agora, o batismo nos títulos, quando foi realizado? Se foi realizado na história, não pode ser associado às Escrituras, porque nas Escrituras você não encontra um batismo sequer nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles são usando o nome do Senhor Jesus. Agora, lutar contra isto é lutar contra Deus. E como pode uma pessoa que tem o conhecimento disto agora receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, sem antes de tudo invocar o nome do Senhor? Por quê? A pessoa não recebe o nome de Jesus Cristo quando ela é batizada, mesmo em seu nome, da maneira correta. Está sendo invocado o nome do Senhor sobre ela. Agora, o que traz o nome do Senhor para aquela pessoa é o Espírito Santo. O nome do Senhor agora estava em Pedro. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eu creio que isto combina com as Escrituras, combina com a história, porque é a revelação. Sem a revelação, você não pode conciliar a história com as Escrituras. E a única maneira de descobrirmos onde a história apresenta o fato real e o fato pervertido
é tendo a revelação, associando-a com as Escrituras. Se você conhece na história um batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, você não pode conciliar aquilo com as Escrituras, se você tem a revelação. Agora, existe um técnico, um teólogo que pode fazer isso. Isso é a interpretação. Mas pela revelação você não encontra associação da história com as Escrituras, quando a história registra a perversão de uma verdade. Agora, quando a história registra o fato real da verdade, o cumprimento da verdade, acontece como acabamos de citar o que foi publicado na revista Time sobre um documento que existe em Roma de um batismo realizado 100 anos depois de Cristo. Enquanto aquele homem era deitado nas águas, se prostrava de costas, aquele diácono diz: eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Esse documento, essa história, combina com as Escrituras pela revelação, combina com o batismo que os apóstolos realizaram. Eles estavam cumprindo uma ordem de Jesus, porque ali Jesus estava dando uma ordem. Mateus 28, 19. E em Atos dos Apóstolos eles estavam cumprindo a ordem. Eles não podiam repetir a ordem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles tinham que cumprir a ordem: eu te batizo no nome que é exigido em Mateus 28, 19. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Senhor Jesus Cristo. Agora, conforme já notamos, nem isto mesmo é tudo, porque dependemos do dom do Espírito Santo. Mas eu posso responder uma pergunta aqui, que pode estar surgindo nesse instante em alguma mente. Quer dizer que Lutero não teve o Espírito Santo porque o batismo dele foi nos títulos? Sim, perfeitamente. Ele teve o Espírito Santo. Os pastores que têm o resumo das 7 eras podem ler lá na última página, por aí, que vocês vão encontrar o profeta dizendo que Lutero tinha o Espírito Santo, que Wesley tinha o Espírito Santo para pregar a mensagem do dia. Ele não podia revelar todas as coisas. Ele não podia fazer uma semente crescer e voltar para a semente novamente, dar o fruto e virar a ser o original novamente. Ali era broto. Ele não podia trazer tudo. Por isso ele tinha uma porção da palavra, e é o que o Espírito Santo estava nele, usava. Wesley, a mesma coisa, foi cheio do Espírito Santo. E a mesma coisa é agora. Fique sabendo, meu irmão, que não há justificação, não há santificação mais fora da mensagem. Não há dom verdadeiro, real, que possa manter o Espírito Santo fora da mensagem da era. De maneira alguma, os dons carismáticos têm expulsado a Cristo da igreja, e por isso Laodiceia é rica, tem dons, tem cura, tem tudo, e grandes pregadores. Por isso também a língua estranha está simbolizando morte na parede do Belsazar, que tem misturado as coisas de Deus com as coisas do mundo. Quem conhece a Bíblia está entendendo perfeitamente a linguagem. O que aconteceu lá em Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, está acontecendo justamente agora no Apocalipse do Novo Testamento. A língua estranha está escrita na parede, decretando a sentença daqueles que têm misturado as taças de Deus, as coisas de Deus com o mundo. E não significa outra coisa senão morte, morte, morte. Quando o nome é invocado, você já foi batizado em nome de Jesus Cristo? Não fique somente nisto, e você não passaria de um unicista,
você deve receber o dom do Espírito Santo, concluindo o que nós dizíamos sobre justificação e santificação. O Espírito Santo só está na mensagem do dia. Portanto, nenhuma organização religiosa, nenhum sistema hoje justifica, santifica, batiza com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo através da palavra do dia. Ninguém seria salvo fora da mensagem de Lutero no seu dia. Ninguém era salvo fora da mensagem de Wesley no seu dia. Ninguém pode ser santificado, justificado, se arrepender verdadeiramente de seus pecados e ser santificado e receber o Espírito Santo fora da mensagem que Deus nos enviou neste dia. Porque este é o complemento. Eles tinham o Espírito Santo? Tinham perfeitamente. Para a justificação pela fé, para a santificação, para os dons espirituais. Mas e agora? Quem tem o Espírito Santo tem justificação pela fé, tem santificação e tem os dons espirituais. Quer dizer, creem nos dons espirituais e tem a vida vivida. Manifesta o caráter de Cristo. O que está escrito nos faz empolgar. O irmão Branham, o profeta, pergunta, depois de afirmar que não há condenação para aquele que tem exposto o sinal, e depois ele próprio pergunta, para quem é isto? A quem está sendo dirigido isto? Aquele que revela o caráter de Cristo, aquele que revela o caráter de Deus, aquele que tem a vida de Deus em si, fluindo como um manancial de águas vivas. Para este não há condenação. Então não vamos pensar que o Espírito Santo poderia simplesmente, hoje, nos justificar, o que seria o suficiente, como se nunca tivéssemos pecado. Veja como a justificação tomou uma coisa tremenda, um sentido tremendo. Justificar, como se nunca tivéssemos pecado. A nossa alma fica branca como a neve. Nos manter limpos, vazios do mundo. O sangue de Jesus Cristo. Nos santificando. Isto é, sobre nós. E a nossa perfeição em relação a Deus é de fato perfeita. Não em relação ao mundo, porque o mundo, quanto mais perfeito nós formos, mais ele nos chamará de fanáticos e de loucos e de imperfeitos. Assim aconteceu com Jesus. Então, está aqui uma obra completa do Espírito Santo. Ou você é justificado, santificado e tem o Espírito Santo, ou então você está perdido, você não tem nada. Não vai se iludir que você é justificado e santificado apenas. Não vai se iludir com uma doutrina como esta, porque ela não tem base na mensagem do profeta, nem tampouco nas Escrituras. Não se iluda com isto, porque a obra é consumada pelo Espírito. Se você ainda não tem a experiência, então lute desesperadamente até descobrir esse marco, essa estaca que deve estar dentro de você mesmo, para quando vier uma dúvida em sua mente, você poder estar seguro nessa estaca. Porque os ismos virão, cada um procurará dizer uma coisa, diz o profeta, mas você tem que saber em quem tem crido. Você tem que saber quem é você. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar,
Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é semente. É semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, pra no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo.
é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo. A palavra de Deus é semente. Isso nos faz lembrar, ouvintes, de que há alguns anos atrás, na nossa região centro-oeste, o lavrador semeava a semente ali pelos primeiros dias de setembro, porque sabia que ali pelo dia 8 por aí, a chuva viria. E a semente já estava enterrada ali, na terra seca. Já estava semeada. E com certeza absoluta, a chuva vinha. A palavra de Deus é semente. E nós somos a terra. Tu és pó, e em pó hás de tornar. A terra recebe todas sortes de sementes, e cada uma produz frutos segundo a sua espécie, sabendo que todas são árvores, são plantas, mas cada um dando o seu fruto conforme a sua espécie. Jesus Cristo fala na parábola do semeador, capítulo 13 de São Mateus, sobre aquela semente que o semeador saiu a semear. Ela era a mesma semente. Neste caso aqui, o solo que era diferente. Uma região era de pedregulho, a outra, naturalmente, tinha um caminho, mas a semente caiu à margem do caminho, e assim por diante. Mas encontramos que a semente caiu em uma boa terra. Notemos que o Espírito está nos chamando a atenção para uma coisa muito profunda, que o Evangelho é o mesmo, a Bíblia Sagrada é a mesma, a semente é a palavra. Agora, a terra é que tem diferença neste ponto que estamos analisando. Já estamos chegando à luz que o Espírito Santo quer nos trazer durante mais esta programação. Lendo São Mateus capítulo 13, nós vamos entender isto melhor, que a semente era a mesma, mas a terra que era diferente. Uma caiu entre espinhos, outra caiu em pedregais, mas uma caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Acabamos de citar as Escrituras na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A semente para dar fruto, para germinar, tem que ser viva. Ela tem que ter o germen da vida. E ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. O profeta
pregou em uma de suas mensagens isto aqui que estou vos dizendo. Toda a palavra de Deus é uma semente. Por exemplo, Atos 2:38 é uma semente. E se esta semente cai em boa terra, ela tem que produzir o quê? Um batismo pagão nos títulos, que não usa o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Esta não é a semente de Deus. Atos 2:38 é semente de Deus. Então, produz o desejo na pessoa de ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, cai no coração da pessoa, como água, aquela água, a leitura disto aí cai, esta semente brota e tem que produzir um batismo legítimo. Quando Malaquias 4, versículos 5 e 6, é molhado pelo Espírito Santo, esta semente é regada pelo Espírito de Deus no coração da pessoa, então ela tem que produzir Elias. E Elias é o Espírito de Cristo, numa missão especial de combater Jezabel, de combater Herodias, de combater o pecado, de mostrar ao povo o caminho do Senhor e colocar o povo diante de uma escolha: servir a Deus, só o Senhor, ou então a Baal. Quando esta semente é regada pelo Espírito Santo, ela tem que produzir de acordo com sua espécie. Malaquias 4, 5 e 6 tem que gerar, tem que produzir Elias. Notemos, vocês podem dizer, mas como gosta de 1 Timóteo 2? Aquilo ali é uma semente. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Agora a senhorita, vá na sua Bíblia, quem sabe de cor, de capa bonita, de luxo, ou mesmo a Bíblia simples, de encardenação simples. Vai ali e abre a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2 e começa a ler do versículo 9 ao versículo 15 e deixa o Espírito Santo molhar esta semente e veja que tipo de mulher vai produzir. Vai produzir uma mulher vestida decentemente, com pudor, sem cortar os seus cabelos, sem pintar o seu rosto, sem pintar a sua unha, submissa, calada, dando à luz filhos e evitando a corrupção do mundo, vivendo em santificação. Agora veja, a palavra de Deus é semente. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao versículo 15, só pode produzir uma mulher da maneira que está escrito ali. Outra coisa seria manufaturação humana. A palavra de Deus é semente. E a semente tem que produzir o fruto segundo a sua espécie. Apanhemos 1 Pedro capítulo 3 e veja que se essa semente é molhada, vivificada pelo Espírito Santo dentro do coração da mulher, da esposa e logo em seguida do esposo, que tipo de mulher vai produzir ali? Que tipo de marido, de esposo vai existir ali? Quando é um fruto segundo a espécie de 1 Pedro capítulo 3, vai produzir uma mulher semelhante a Sara, vai resultar em um homem semelhante a Abraão. Sara foi aquela que descreu de suas possibilidades próprias, que reconheceu que ela não tinha mais nada em si,
que pudesse gerar um filho. Abraão foi aquele que reconheceu que Deus é o Senhor, que Elohim é o Senhor. Abraão foi um homem que viu 3 e não falou meus senhores, mas sim meu Senhor. Sara era uma mulher que estava em um homem deste tipo, em um homem desta qualidade, e Sara é um tipo da igreja. Veja que Sara não morreu quando ela sorriu do outro lado da tenda, por causa de suas possibilidades, por causa de seu estado não permitir gerar um filho mais. Ela não morreu porque ela estava em um homem segundo o coração de Deus. Ela estava em um homem que tinha revelação. Ela estava em um marido vivo, um marido que estava ligado com Deus. Se a igreja está ligada em Cristo, ela não morre, mas se ela está fora de Cristo, ela é morta. Não importa quão bela ela seja, ela não passa de uma defunta florida, cheia de flores, manufaturada, não passa de beleza artificial, mas ela está morta. Paulo disse que ela vivendo está morta, porque ela está fora de Cristo, ela está fora do esposo, e Deus não podia ferir a esposa de Abraão sem que ferisse a Abraão. E não foi isto que ele fez com o esposo da igreja? Ele feriu a Cristo por amor da eleita. São João disse, a esposa eleita. Que esposa eleita é esta? É aquela que está no esposo, é aquela que está em Cristo. A palavra do Senhor é lançada no seu coração, aquilo nasce e dá fruto. A palavra do Senhor veio ao coração de Noé, e aquilo gerou uma arca, aquilo gerou uma salvação. Sabíamos de onde podia vir água? Para cumprir a palavra do Senhor, só pode vir de cima. E a água tinha que vir de cima. Mesmo sendo ela o juízo para aqueles incrédulos, ao mesmo tempo sendo a salvação para o crente Noé. As mesmas águas que estavam sufocando os diluvianos, afogando-os, soterrando-os. Eu tenho ouvido dizer, tenho até lido sobre isto, que o petróleo que nós queimamos hoje é um fruto daquilo, é um resultado daquilo. É humanidade, são animais rebeldes que não foram para a arca, dinossauros e outras coisas, florestas que foram cobertas, madames que foram cobertas no dilúvio, grandes homens hoje estão saindo no escapamento de automóveis aí pelas cidades. A coisa veio de cima, porque a palavra de Deus tem que se cumprir de cima para baixo, porque Deus está em cima. Por isso ele disse para Abraão, olha para cima. E a palavra homem literalmente quer dizer olhar para cima. Davi disse a Salomão, seja homem. Isto quer dizer olhe para cima. Aqui está uma semente que deve cair no seu coração. É que a palavra de Deus é aquela que vem de cima. Quando a cidade estava cheia de teólogos, de intérpretes das Escrituras, diz a Bíblia que a palavra do Senhor veio a João Batista lá no deserto. Por que não veio a Caifás? Por que não veio a Anás quando eles eram os indicados para indicarem o Messias ao povo? A palavra de Deus vem de cima e ela cai, ela vai caindo. Quando os primeiros pingos d'água começaram a cair, era a palavra de Deus que estava se cumprindo, salvando um, elevando um para as alturas, enquanto que os demais morriam desesperadamente. Ali estava tudo próprio. Ali havia todo elemento humano, mulheres, homens, animais para morrerem, mas ali também havia
todo elemento de salvação da espécie. Ali estava Noé e sua família, ali estava a arca. A semente de Deus cai, mas fique sabendo, ela cresce, ela germina, ela não é morta. Quando Elias tinha o altar pronto, ele tinha as pedras do altar, ele tinha a lenha do altar, tinha o sacrifício do altar, tinha tudo aqui embaixo que o homem pode ter, como os profetas de Baal também tinham. Mas ele mandou que enchesse as valas de água. Ele tinha água, tudo que ele tinha que ter aqui embaixo no presente, ele tinha naquele momento de desafio. A igreja tem que ter tudo, e a água é o Espírito Santo. Você tem que ter tudo, porque o que vem de cima só pode vir de cima. Ele tinha tudo aqui embaixo, tudo que um homem de Deus precisava de ter. Ele tinha um coração, antes de tudo, separado do mundo, separado de Jezabel, condenando o pecado, contra o pecado, voltado contra o pecado. E o que dependia de cima veio. A palavra do Senhor é semente, e caiu fogo. Ele tinha tudo aqui embaixo. Marta, tirai a pedra. E a Marta teve que tirar a pedra, fazer o que ela tinha que fazer aqui embaixo, porque logo surgiria uma voz, aquela voz que chamará os nossos irmãos que estão dormindo além da cortina do tempo, que estão no Senhor. Lázaro, sai para fora. Aquilo tem que vir de cima, aquilo é o Pai que está no Filho, é a palavra do Senhor que não passará sem que tudo aconteça. Tudo passa, o céu, a terra, tudo passa, mas a palavra do Senhor não passa. Você tem que ser a palavra. A noiva chega a ser a palavra, diz o profeta, porque é a única coisa que não passa, e ela é como espada de dois gumes, num lar incrédulo, num ambiente incrédulo, numa avenida que virou passarela de exibição de sexo, dentro do coletivo. Onde vai um filho de Deus, ali vai um protestante. Sim, ali vai um protestante protestando contra esse mundo de pecado, de imundícia. Ali vai a palavra do Senhor. A palavra de Deus é semente. Ela tem caído no seu coração. É certo, se cai a palavra do Senhor para a cura divina, ela tem vida, ela produz cura divina. Mas você gostaria de ficar somente com isto? Você gostaria somente disto? Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías pergunta no capítulo 53, e a quem se manifestou o braço do Senhor? O que foi a pregação de Isaías? Foi somente que pelas suas pisaduras fomos sarados? Não. Isaías abordou a coisa desde o princípio até a restauração de todas as coisas. Ele apresentou o Cordeiro de Deus, na verdade, mas ele condenou o pecado, inclusive saiu despido para mostrar o estado do povo. Ele disse: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o homem não me entende, diz o Senhor através de Isaías. Leia Isaías capítulo 3 a partir do versículo 18. Como você vê ali, meus irmãos, vejam Isaías 3, como o profeta viu essas mulheres carregando esse silício sobre elas, com as suas bolsas carregadas de maquilagem e seus tamancos cascavelando nas ruas, nas avenidas, nos corredores das repartições. Veja como Isaías viu tudo isso. Ele não só viu, ele não pregou somente cura divina. Ele disse que uma virgem conceberia. Ele viu Jesus Filho, mas ele viu Jesus Pai da eternidade. Ele viu Jesus Deus forte, Deus maravilhoso. Ele não viu Jesus somente Filho, segunda pessoa. Ele viu tudo em Cristo.
Ó Deus eterno, cremos perfeitamente que se esta semente tem caído em algum coração, ela tem de produzir frutos segundo a sua espécie. Em nome do teu Filho amado, ó Deus, sela esta mensagem com o selo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br. Transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Semei a semente, se na primavera reguei-a com lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou tanto no sol ou chuva, e com paciência a semente
semente plantou, vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador. Mas o que semeia, tanto como o que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. Neste mundo há bilhões cujas vidas nos grilhões vivem sempre em desespero e pavor, dia e noite a chorar para alguém lhes avisar. Nós ouvimos seu lamento ao redor. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, pra salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões vivem a oferecer um culto vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande amor, pra salvar-lhes o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, pra salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Tenho ouvido o clamor dos perdidos em redor, dou meu tudo a ti, Senhor, pra os ganhar. Seja longe ou perto a ir, pra morrer ou pra viver, aos perdidos quero Cristo anunciar. Alguém se importa por tua alma, eis a mensagem. Alguém se importa por tua alma, não ouves tu. Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo, pra salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz.